Oi, gente, eu sou a Carol e hoje eu vou compartilhar com vocês o porquê que eu escolhi a confeitaria como uma profissão. Então, vem que tá começando mais um vídeo. Gente, vida de mãe é assim, a gente querer fazer as coisas e o bebê agarrado no peito mamando, né, Arthur? Oi. O mundo da confeitaria, ele está presente na minha vida já tem um bom tempo. Desde quando eu era menorzinha e eu ia ajudar a minha irmã, que minha irmã trabalhava no buffet que uma tia minha tinha. Então, minha irmã fazia os doces pra lá, fazia bombom, brigadeiro. E, e desde pequenininha que às vezes eu ia ajudá-la lá. Então, eu faço parte desse mundo doce há muito tempo. Mas aí eu cresci, né? Eu casei, tive meus filhos. E em 2017 eu cheguei a vender brigadeiro na rua, lá em Mauá. Eu vendia para os turistas, né? Todo mundo que eu via na rua, eu oferecia uma caixinha de brigadeiro. Que na verdade era essas marmitinhas de alumínio, essas menorzinhas. Eu vendia brigadeiro na rua. Só que aí eu arrumei um serviço e na pousada, né, onde eu trabalhava, e esqueci esse mundo um pouco da confeitaria. Até que eu engravidei do Davi, né? E eu não queria voltar para o trabalho, então eu pensei o que que eu poderia fazer, né? Uma coisa que eu soubesse fazer, mas que me trouxesse uma renda, né? Para que eu não precisasse trabalhar mais fora, né? Aí eu lembrei dos brigadeiros que eu ajudava minha irmã a fazer quando eu era menor. Então eu assisti uns vídeos no YouTube e fui testando, né? Não foi fácil pegar ponto de brigadeiro. Eu sofri muito para aprender, mas eu não desisti. Isso foi antes do Davi nascer. Eu comecei a vender caixinhas de brigadeiro. Mas aí eu tive que voltar para o trabalho, né? O Davi nasceu, tirei minha licença maternidade, mas aí eu voltei para o trabalho. Até que a gente comprou um apartamento, né? E fomos morar em Resende. Aí eu saí do serviço, porque eu fiquei no seguro-desemprego. Então eu saí do serviço porque nós fomos morar em Resende. Mas quando o seguro-desemprego já estava acabando e a gente tendo que pagar a casa, mais as despesas, eu vi a necessidade de ter que arrumar um serviço novamente. Nisso o Davi já tinha 1 ano. Então eu decidi que era hora de eu arrumar um serviço fora. Eu tentei, gente, eu tentei trabalhar fora, mas eu estava percebendo que não estava mais viável para mim. Eu estava ficando muito cansada, porque o Reinaldo continuou trabalhando em Mauá, e quem conhece de Resende até Mauá é uns 40 minutos, 1 hora, dependendo, né? Então, eu tinha que deixar o Samuel na escola, fazer esse trajeto de bicicleta. Eu deixava o Samuel na escola, depois deixava o Davi na casa da moça que olhava ele. E depois eu ia trabalhar. E quem é mãe, toda mãe passa por isso, né? Em ter com quem deixar o filho para a gente poder trabalhar. E no meu caso eram 2, né? Então eu tinha que arrumar alguém de confiança para poder cuidar dos meninos. E eu não estava encontrando isso, alguém de segurança, alguém em que os meninos ficassem bem, né? Toda mãe passa por isso, não é só a gente arrumar alguém para cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que estar bem no lugar. E eu tive uma dificuldade com isso, principalmente com o Samuel. O Davi era menorzinho, não entendia muito, mas o Samuel, ele sentiu muito. Então, eu, eu vi que não estava sendo viável eu ter que trabalhar fora. Aí, novamente, eu decidi sair do serviço. Eu fiquei 1 mês. Eu decidi sair, né? Eu não assinei carteira nem nada, porque eu fiz 1 mês de experiência, mas eu decidi sair para poder ficar em casa e cuidar dos meninos, porque o Samuel principalmente estava sentindo muito. Então, eu precisava novamente fazer alguma coisa que me trouxesse renda, mas que me permitisse ficar em casa e estar com os meninos e também ganhar um dinheirinho, né, gente? Foi aí que eu decidi fazer alguma coisa,
né, sobre confeitaria, vender algum doce para ter uma renda. E lá no condomínio, né, podia vender as coisas no condomínio, então eu decidi fazer bolo de pote. Eu comecei a vender bolos de pote. Eu já sabia o ponto do brigadeiro de enrolar, era só eu aprender o ponto do brigadeiro mais ponto para recheio. E foi isso que eu fiz. Eu já sabia fazer bolo, receita da minha mãe, né? Então, e o bolo era gostoso, comecei a fazer bolos de pote para vender no condomínio onde eu morava. E foi aí que tudo começou na minha vida. Eu entrei de cabeça nesse mundo da confeitaria, foi onde eu me encontrei profissionalmente, uma área que eu amo muito. Comecei vendendo bolos de pote no condomínio, o pessoal gostava, eu encomendava mais e começou a chegar encomendas de bolo para festa, para aniversário. Só que eu, né, naquele medo, só sabia fazer bolo de pote e brigadeiro na época. Então, mas aí as encomendas para bolos maiores e para festas começaram a surgir. Foi aí que eu percebi que eu poderia me especializar mais nisso, né? Fiz alguns cursos online, tive muita ajuda também da minha cunhada, que ela trabalha em padaria, então ela tem bastante conhecimento, né? Então ela me ajudou bastante nesse começo. E foi onde eu me vi realizada profissionalmente, né? Começou a vir mais clientes, pessoas que eu nem conhecia, que foram indicação. As pessoas foram comprando de mim e foram me indicando. Porque, gente, eu comecei do nada, eu não tive ajuda de ninguém, tipo assim, alguém para me divulgar meu trabalho, eu não tive ajuda de ninguém, foi só Deus mesmo. Até as pessoas começarem a comprar de mim, comprar mesmo, né? Não só dentro do condomínio, eu comecei a vender para fora do condomínio, no iFood, essas coisas, pela internet. Foi aí que eu entrei nesse mundo totalmente, assim, de Instagram, de internet, né? Foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse mundo. E eu comecei a crescer, né, nesse meio da confeitaria, de bolos decorados, bolos de pote, alguns outros doces que eu comecei a fazer também. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por ter me capacitado, por ter colocado clientes, algumas pessoas na minha vida que me ajudaram, né, através do meu trabalho, gostaram do meu trabalho e encomendaram mais vezes comigo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por eu ter encontrado o ramo da confeitaria, poder trabalhar em casa e ficar com os meninos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter escolhido a confeitaria, que eu encontrei um amor enorme por ela, né? Porque sempre esteve presente. Eu só retornei, né, para o mundo da confeitaria. E as encomendas aumentaram, os clientes também, e estava indo, sabe, tão bem, eu sentindo que eu estava crescendo cada vez mais. Eu cheguei a abrir uma loja, eu conto um pouquinho melhor para vocês no próximo vídeo. E eu pude encontrar uma profissão que eu amo e que me possibilitava, né, estar em casa com os meninos e trabalhar. E então eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado essa oportunidade na minha vida. E foi através dos meninos, né, por querer ficar perto deles, por não ter mesmo com quem deixar e se fosse pagar alguém, né, gente, duas crianças com um salário mínimo, você não paga uma babá para olhar duas crianças e ainda ajuda dentro de casa, né? Ainda ajudar dentro de casa com o salário mínimo você não consegue hoje em dia, né? Você não consegue pagar uma babá. Na época era R$ 300, né? Hoje em dia deve estar mais caro, principalmente duas, três crianças, né? Na época eram duas, que era o Samuel e o Davi. Então, eu vi ali uma oportunidade de eu poder estar em casa, olhar os meninos e trabalhar ganhando uma rendinha extra, né? Com a confeitaria. Então, foi por isso que eu me encontrei realmente na confeitaria. E eu tive a oportunidade de abrir uma loja porque estava crescendo tanto o meu negócio que não cabia mais dentro da minha casa. Então, eu sou assim, eu vou com a cara e com a coragem, nem que eu quebre minha cara, mas pelo menos eu tentei, né? Eu sou assim. Então, eu abri a loja e
a inauguração, foi tudo perfeito, sabe? Foi uma realização, foi a realização de um sonho mesmo. Mas aconteceram algumas coisas que no próximo vídeo eu conto pra vocês. Então eu vi que o meu negócio estava crescendo, sabe? Eu sabia que cresceria muito mais, né? Mas nem tudo nessa vida é como a gente quer, né? Infelizmente acontecem coisas que acabam que não dão certo. Mas tudo é permissão de Deus, né? Então, gente, foi por causa deles. Tá aqui minha razão. Aparece aqui, Davi. Que? A razão, o motivo de eu ter entrado na confeitaria para poder ficar em casa perto dos meninos e trabalhar ganhando uma renda para poder ajudar nas despesas de casa. Tá aqui os meus motivos. Davi, Samuel. O Arthur ainda não estava. Atualmente eu não estou no ramo da confeitaria mais, mas o momento em que eu estive, eu me senti realizada e muito feliz. Foi por isso que eu escolhi a confeitaria, né? Ela já esteve presente na minha vida quando eu era criança, quando eu engravidei do Davi. Então eu só retornei, né? Eu só retornei para um lugar onde eu gostava de estar, né? Que é o ramo da confeitaria. Mas quem sabe em breve eu retorno, né? Fazer os meus doces, os meus bolos que eu tanto amo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau!